Sol e Plutão chegam ao auge do ciclo no dia 22 de julho. E o que será que vai ser exposto por esse movimento? O que Plutão trará à tona? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como esse é o vídeo do auge, né, o momento que as energias chegam ao ápice, né, que tem a exposição, que tudo vem à tona, eu vou deixar aqui a chamada para o vídeo da conjunção, que foi o momento em que iniciou esse novo ciclo. Como eu não pude fazer da quadratura crescente, que foi no dia 20/4, uma série de movimentos, teve o ingresso do Sol, né, do Ano Novo Astrológico, da lunação, então acabou que eu não pude fazer o vídeo, não consegui, mas é o auge, né? Tá em desenvolvimento desde o dia 20/4. Então a gente tem que ter em mente que o que foi iniciado no dia 18 de janeiro começou a desenvolver no dia 20 de abril e agora chega ao auge, ao ápice, né? O momento em que tudo vem à tona e que a gente vai colher os resultados, seja daquilo que foi desenvolvido ou aquilo que ainda precisa ser trabalhado para dar resultado. Aí esses são movimentos, né? São dias que a gente precisa ter uma atenção total às energias astrológicas, cuidar aí dos temas impactados, porque no dia 20 a gente tem a oposição de Marte e Sol. No dia 22 a gente tem 3 movimentos além do que vocês vão ver lá na mandala, o que está desenhado, a intensidade desse momento, né, que vai ser a retrogradação da Vênus, a oposição entre Sol e Plutão e ainda o ingresso do Sol em Leão. Então é muita coisa, muita energia e a gente precisa entender cada vez mais. Um dos principais pontos é a energia do Sol, né? O que ele representa, a essência, né? Os temas ali que a gente veio desenvolver, a nossa força interior, aquilo que a gente veio irradiar para o mundo e que permeia todo o nosso mapa. O Sol é que irradia a luz, né? Que irradia a vida para todos os outros pontos do mapa. Não existiria mapa sem o Sol. Ele é similar a esse Sol que aparece diariamente no nosso céu, independente do que está acontecendo aqui embaixo, irradiando brilho, irradiando luz, irradiando calor. Aonde o Sol está no mapa natal é muito importante que a gente desenvolva essas características, porque isso permeia todos os outros pontos da vida e a gente passa a vida inteira trabalhando essas energias. Já o Plutão, né, que é o senhor do submundo, que reina na fronteira entre a vida e a morte e que, portanto, governa o mundo, né, não há nem discussão. A gente pode pensar que o Júpiter é que manda, mas quem manda mesmo é quem controla a fronteira entre a vida e a morte, que é o que eu vivo sempre repetindo aqui. Além disso, o Plutão era o Hades para a sabedoria grega. Então não adianta a gente fazer uma comparação com o que é o inferno cristão. O reino de Plutão era um reino para onde se ia depois da morte. Então não tem essa questão só de punição, de sofrimento e tudo mais. Era para onde ia, quando a gente morria e pronto, né? Os gregos até tinham medo de falar sobre o Hades, porque sabiam que, né, dentro da crença deles lá, que isso poderia trazer à tona esse potencial da morte. Por ele mexer exatamente com essa questão da morte, é que ele é muito, né, polêmico, assim, cercado de tabus, cercado de coisas que causam uma aura quase que assustadora, traz esse efeito de falar sobre o que é oculto, sobre aquilo que a gente não enxerga, sobre as transformações, principalmente após a destruição que ele causa, mas não é que vai cair o mundo, né? O mundo tá acabando, porque, né, vocês vão ver lá que, né, a energia tá muito forte. Se não pega isso que eu tô falando e fala, meu Deus, é o fim do mundo, vai acabar tudo, porque o astrólogo doido lá tá falando que Plutão vai destruir tudo e tem os nodos e aquela coisa toda. E não é isso, né? Na verdade, ele expõe aquilo que a gente precisa enxergar, aquilo que a gente precisa purificar, aqui no caso em nós, porque está falando da essência solar. Então aquilo que foi exposto, né, o que vier à tona, que estava em desenvolvimento desde o dia 18 de janeiro, vai dar os resultados e a gente precisa atuar. Não adianta tentar esconder, porque o Plutão é o seguinte,
ele dá as dádivas, ele empodera, independente de quem seja, não quer saber. Mas para isso a gente precisa passar pelos testes. E esses testes são exatamente essas transformações que ele exige da gente. Então, quanto mais ciência a gente tiver, quanto melhor a gente estiver enxergando, trazer a clareza do sol para enxergar esses temas e fazer aquilo que for necessário. As purificações vão ser ainda mais importantes nesses dias, porque o que tem na mandala desenhado, vocês vão ver que realmente não tem como negar que vai ser um momento de muita força energética e a gente vai precisar atuar nesse sentido, principalmente zelando cada um de nós aí pela própria energia, pela própria essência, cuidando aí do nosso bem-estar nos próximos dias. Então, né, vamos prestar atenção aí. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados durante esta oposição entre Sol e Plutão. Essa é a mandala do momento em que Sol e Plutão chegam ao auge do ciclo atual, formando um aspecto de oposição, que é o que marca essa posição do ciclo, no dia 22 de julho, à 00:52 do horário de Brasília. O mapa traçado aqui para contagem de onde acompanha os movimentos astrológicos. E a gente vê que o Sol está a 29 graus, né, fazendo a sua passagem ali pelo último grau de Câncer, e faz essa oposição com o Plutão a 29 graus de Capricórnio, em movimento de retrogradação. Então, lembrando que aqui o Plutão está em movimento de revisão dos temas, de tudo aquilo que a gente já discutiu no vídeo de retrogradação de Plutão, que reingressou em Aquário e tudo mais. Então, agora, o que vai acontecer, né? Qual que foi o que foi iniciado lá no dia 18 de janeiro de 2023, que é quando esses dois fizeram o aspecto de conjunção, iniciando o novo ciclo. A partir de agora a gente tem o auge, né? O momento em que tudo vem à tona. Então aquilo que veio sido trabalhado na nossa essência, naquilo que são as características do Sol, que quer irradiar, quer chamar a atenção, né? Quer alcançar o seu lugar, né, no mundo, né, abrir o Sol, é isso, né, irradiar essa energia nossa. O que veio sendo purgado, limpado, transmutado a partir desde o dia 18 de janeiro. Então isso começa a dar resultados a partir de agora. A gente tem uma maior clareza sobre o auge, né, sobre essas energias. E é claro que aqui vai ser um momento de muita força astrológica, é uma oposição, então já traz por natureza essa energia mais tensa, mais forte. O aspecto de oposição a gente costuma falar até que é uma gangorra, porque oscila de um lado para o outro. Ou seja, a hora eu tenho essa clareza maior, né, com a empatia, com a sensibilidade do Sol que ainda está passando em Câncer, e hora eu oscilo para o lado de Plutão, daquilo que Plutão está expondo, né? Até das estruturas da nossa essência. É como se a gente estivesse falando sobre aquilo que envolve a gente, aquilo que mantém, né, isolado ali do nosso núcleo, do que está realmente lá dentro, no interior nosso, e que a tendência de Plutão é fazer uma espécie de destruição dessa muralha, simbolizada pelo próprio Capricórnio, para que a gente consiga enxergar o que está lá dentro, o que está lá no interior, o que a gente tem em essência. Porém, isso não acontece de uma maneira muito bela, muito legal. Então, é sim um aspecto de muito desafio e de muita força, né? Porque com Plutão a gente não brinca, igual eu falei lá no início. É uma energia muito forte, é algo que está além da nossa capacidade individual de trabalhar, porque mexe com temas muito mais profundos. E também nisso, né, da gente se aprofundar na nossa essência. Tudo isso vai vir à tona, tudo isso é a possibilidade da gente trazer esses resultados e mostrar isso na prática. Agora, será que é só isso? Por quê? Vamos ver. O Sol faz um trígono com Netuno a 27 graus, retrógrado também de Peixes. Então é aquela fase em que tudo está em revisão, né? Então a gente está revendo vários temas, incluindo os temas de Netuno também, das ilusões, das miragens. Também tem um vídeo aqui no canal, inclusive tem uma playlist dos retrógrados 2023, que é para a gente acompanhar cada um desses movimentos e entender melhor. Agora, com Netuno não tem jeito, né? Vai ser sempre aquela coisa das ilusões, das miragens, das fantasias,
das confusões, do entorpecimento, de tudo aquilo que faz com que a gente se perca nessas miragens, nessas viagens entorpecedoras, netunianas, e que fazem a gente esquecer, né? Perder ali o rumo de quem a gente realmente é, da nossa essência. E há muita sensibilidade, porque apesar de ser um trígono, um aspecto fluente, como eu sempre falo aqui, então requer que a gente se esforce um pouco mais. A coisa acontece do lado do Netuno-Sol, tá? Porque do Plutão não. A coisa quase que acontece sem a gente se dar conta. Então, a gente está vendo todo esse movimento do Plutão ali, fazendo esse trabalho de revelação, de expor aquilo que não está bom dentro de nós, o negativo, aquilo que muitas vezes é pútrido em relação à nossa essência, mas, por outro lado, Netuno induz a gente a um torpor, a uma viagem, a uma fantasia, uma miragem que é muito mais gostosa do que esse lado aqui com Plutão. Então, a chance da gente se perder nessa viagem de Netuno, se a gente não prestar atenção. Agora, traz também muita sensibilidade, potencial de imaginação, de fertilidade, de criatividade, de intuição, da gente intuir, inclusive, aquilo que a gente precisa trabalhar aqui. E vocês observam, olha, a oposição com o Sol, né? Plutão, Sol, o trígono com Netuno e o sextil do próprio Netuno e Plutão. Então aqui há um aspecto maior, né? Essa figura aqui forma isso, mostrando pra gente, não é só isso nessa mandala, quem tá aí atento já deve ter visto mais coisa, mas tá vendo aqui claramente que pra gente chegar nesse momento do resultado, de trazer à tona, de enxergar as coisas, é preciso ter uma atenção especial para esse lado mais netuniano, porque ele pode afetar tanto a nossa essência quanto as próprias transformações que Plutão está trazendo à tona para a gente ver. E como os dois estão retrógrados, fica aquela coisa, tá revendo dos dois lados, tá revendo aquilo que precisa ser purificado e também aquilo que são as miragens. Então é um processo quase que constante, em cima da nossa essência, não permitindo que a gente enxergue de fato aquilo que a gente precisa ver para fazer as transformações necessárias. E aí agora o pessoal que gosta dos nodos, daquela leitura mais kármica, né, vai ao delírio, porque se a gente já está falando desse aspecto desafiador entre esses três, olha o que está desenhado com os nodos, né? Plutão com o nó do sul, quadratura. Plutão com o nó do norte, quadratura. Nó do norte com o Sol, quadratura. Nó do Sol com o nó do sul, quadratura. Então há uma quadratura em T aqui, de Plutão, nó do Sul e Sol, e a outra quadratura T aqui, formando o que é chamado de grande quadratura. E isso, né, é um dos aspectos mais raros de serem formados e um dos mais desafiadores. Então a gente precisa prestar muita atenção a partir do dia 21, aliás, começa até antes. Então a gente já vê uma sequência de movimentos que, né, vão mexer muito, é muita intensidade dessas energias astrológicas. E como eu sempre falo aqui, não tendo, né, aquela leitura kármica de vidas passadas, fez isso, deixou de fazer, está sendo punido, etc, etc. Mas aqui a gente vê que há uma necessidade de limpar a energia que entra para o Sol e para essa purga que o Plutão está conduzindo aqui. Então, o que entra, né, vamos considerar o nó do sul como uma entrada de energia a ser purgada. Os nodos que recentemente mudaram de signo, eu não tive nem como falar aqui no canal, mas agora tem a ver com, né, essa energia mais social do Libra, né, então pode vir daí. Né? Não estou falando que quem estiver socializando, fazendo as suas rotinas aí, vai enfrentar isso não, mas estou falando que pode vir daí. Pode ser a partir daí que entra essa energia que vai passar por esse processo todo astrológico que está desenhado aqui de purificação. Porque o Plutão expõe e o Sol traz a clareza. Então a gente pode enxergar desde que a gente não se perca ali nas miragens do Netuno. E do nó do norte, né, o que está no signo de Áries é a saída dessa energia
né, purificada, limpada, purgada. Como eu falei no vídeo dos sinais de Plutão em Aquário, né, isso aqui está mexendo diretamente com o futuro da humanidade, mais uma vez. A cabeça do dragão em Áries, né, momento ali que está caminhando vai caminhar pelo signo de Áries, mexendo com tudo aquilo que inicia. Então é muito importante prestar atenção nisso e o principal de tudo é zelar por essas energias. Aquilo que foi exposto, gente, não adianta tentar fugir para a terra da fantasia do Netuno, a gente vai precisar pegar isso pelo chifre e atuar para melhorar, para limpar, para fazer as limpezas que são sugeridas aqui. E por que eu falo isso? Olha, o ascendente caindo a 10 graus de Touro, né, conjunto Júpiter. Então, a gente observa aqui, se a gente focar no que é prático, no que é objetivo, no que é real, no senso de realidade, mantendo os pés no chão, não deslumbrando, como o Netuno pode sugerir, a gente tem um potencial benéfico do Júpiter aqui. Então, incorporar essas energias vai ajudar a lidar com toda essa pressão energética astrológica que está desenhada aqui. Dificilmente a gente vai passar por esse dia aí sem os incômodos, né? A gente vai ver isso. Aliás, é até importante que a gente observe para ver como que vai ser essa manifestação dessas energias que precisam ser, que vão entrar e que precisam ser limpadas. E lá no meio do céu, né, a bússola desse período, né? Aliás, a bússola dessa fase aqui da colheita entre Sol e Plutão está o signo de Aquário. Mirando o quê? Mirando no bem coletivo, na humanidade, nos grupos que a gente está inserido, na inovação, no progresso de verdade. E com isso a gente já pode dizer também que aqueles temas que eu discuti no vídeo dos sinais de Plutão em Aquário estão em atuação, estão em movimento por essas energias aqui mais uma vez. Por quê? Porque o destino aponta justamente para esse signo de Aquário, que é onde, né, o Plutão recentemente deu um pequeno spoiler do que vai ser sua passagem até 2043. E aí a gente tem que ter isso em mente, que essa oposição entre Sol e Plutão está mexendo diretamente com o futuro da humanidade e não precisaria nem estar os nodos aqui, porque a gente já teria essa leitura a partir do meio do céu em Aquário. Então a gente tem que ter, né, toda uma sensibilidade que o Netuno pode trazer isso para a gente, além do Sol passando em Câncer, mas é um Sol que já está enfraquecido por ser o último grau do signo de Câncer. Então é isso tudo que eu vejo nessa mandala. Vamos ter atenção aí nesses dias, nada de medo, né? Lembrando sempre que o que eu falo aqui não é para que desencadie medo em ninguém, mas para que a gente tenha informação e trabalhe, né, segundo o signo de Touro, de uma maneira objetiva, focada no que a gente tem de concreto na própria realidade sempre, e espero que seja útil aí para todo mundo. Então vocês viram lá, né, inegável, né, o aspecto com Netuno, né, de um aspecto fluente de um trígono, mas que a gente precisa ter muita atenção por conta das miragens. O apelo emotivo já vem, né, porque a gente está falando de dois signos do elemento água, o Sol está em Câncer e o Netuno em Peixes, então traz esse afeta, né, esses temas mais subjetivos, e o Plutão lá em cima no signo Terra. Então a gente tem que lidar com esse conflito também de saber ter essa maleabilidade daquilo que for mostrado. Porque também vocês viram, né, a grande quadratura lá com os nodos. Então fica difícil a gente falar que vai ser um momento de tranquilidade, sendo que há muita tensão, né? A coisa vem assim de uma maneira que a gente precisa realmente respirar. Não é ter medo, mas a gente precisa da informação, a gente precisa respirar e usar isso favoravelmente. De qual maneira, né? Primeiro é não fugir daquilo que foi exposto. A gente tem que encarar isso, olhar para isso, por mais que seja doloroso, e com o Plutão sempre é, né? Sempre que eu falo de Plutão, alguém aparece para dar um relato de coisas muito intensas, muito profundas, de transformações que viram a gente de ponta cabeça, porque a energia de Plutão não é brincadeira. Ela tá, como eu falei lá na mandala, além da esfera individual. Então ele passa, ele transforma, ele
ele destrói, independente do que a gente pensa, daquilo que a gente quer, daquilo que a gente acredita, mas é necessário que a gente faça esse trabalho, que é muito doloroso, para que a gente saia do outro lado mais leve. Agora, o risco é da gente não entender isso e ficar com essas energias que vão entrar a partir do nodo, né, do nodo da cauda do dragão, e ficar com essas energias negativas presas ali dentro. Então, por isso que é muito importante a gente, de alguma forma, dentro daquilo que cada um acredita, dentro daquilo que cada um trabalha, fazer uma espécie de limpeza, de purificação, não só no sentido psicológico, né, da nossa mente, né, do subconsciente, na verdade, daquilo que a gente guardou fechadinho lá nos baús secretos e nunca mais olhou para trás. Então a gente precisa ver o que vem à tona, e vai ser um momento em que a gente pode ficar, né, muito assustado aí com o que ele está mostrando para nós, porque já vinha em desenvolvimento desde o dia 18, lembrando mais uma vez. Então, a gente já teve indícios, principalmente a partir do dia 20 de abril. O que começou a ser desenvolvido? Como aquela tensão da quadratura crescente manifestou na nossa vida? Tudo isso podem ser indícios para a gente saber reconhecer como que vamos ter o resultado de Plutão. Lembrando que no momento da oposição, que eu chamo de colheita, não quer dizer que se não foi feito, acabou o prazo, não dá mais tempo. A gente ainda pode pegar isso, olhar para o que foi exposto e aplicar as energias no sentido de desenvolver, né, de realizar de acordo com aquilo que estava sendo planejado. Aí é o que eu falei, independente dos planos individuais, existe uma outra esfera que a gente vai ter que trabalhar, que é uma esfera que transcende as questões pessoais muitas vezes, no sentido de vontade. Não é que não te afete no sentido pessoal, afeta sim, mas é independente da vontade, porque são movimentos muito mais profundos, né? Muito além da nossa esfera individual que a gente lida diariamente. Então vai ser coisa que vem à tona e que tem a ver com a nossa estrutura, como eu já falei lá na mandala, e a gente precisa atuar nesse sentido, aplicar a energia que está entrando, fazendo essa limpeza e aplicar ela favoravelmente para realizar de acordo com aquilo que foi iniciado, manifestou a partir dessas datas que eu falei. E mais uma vez vou lembrar que a Vênus está prestes a ficar retrógrada, né? Então todo esse potencial que a princípio afeta cada um de nós vai afetar também os relacionamentos, porque no momento da retrogradação, esse aspecto com o Sol está marcado lá. A gente já tinha até visto na mandala do vídeo da Vênus retrógrada. Então a gente precisa realmente prestar o máximo de atenção possível nessas energias para que não se manifeste de uma maneira ainda mais profunda e intensa durante essa retrogradação. Principalmente nesse momento, né, do dia 22 a 23, que é quando ela vai inverter o movimento e vai simbolicamente, tá? Lembrando sempre, mas ela vai trazer esse potencial de revisão. Depois a gente até acostuma com o movimento e nem nota mais, mas de início, de imediato, a gente precisa estar bem aí, de olho aberto, né? O radar o mais ligado possível para a gente entender, identificar e fazer tudo isso que está desenhado aqui para passar legal. Porque não há dúvidas que a gente vai passar. E é o que eu falo sempre, eu não estou fazendo isso aqui para despertar medo, pânico, deixar todo mundo assustado sem dormir, não. Mas é que a gente pode usar, sabendo desse trânsito, né? Ter sempre a consciência que eu falo tanto, e usar isso favoravelmente. Ou seja, a gente não vai ser pego desprevenido, pelo menos. A gente já tem ciência do que está acontecendo na astrologia, então a chance é que a gente consiga atuar. Não quer dizer que a gente vai passar lindo, maravilhoso, a não ser que já está num nível muito acima de evolução, que já entendeu todos esses movimentos, que também não é o meu caso, porque eu estou inserido no jogo, não é porque eu leio, faço a interpretação que eu não sou afetado também por esses trânsitos. Nós, enquanto seres humanos, todos seremos afetados, e é por isso que a gente precisa entender e desenvolver cada vez mais essa ciência dessas energias que a gente chama na astrologia, mas que são consciências que a gente manifesta a partir
dos potenciais internos de cada um. Então não é o planeta, né? Eu gosto sempre de lembrar e deixar essa reflexão. Não é o planeta, somos nós. É aquilo que a gente está lidando. É toda essa cultura nossa que é muito negativa, que faz a gente cultivar ódio, cultivar todas essas energias que acabam resultando numa manifestação negativa no nosso mundo. Quer dizer que a gente vai, a partir dessa oposição, sair lá do outro lado tudo lindo, maravilhoso? Não. Mas que a gente pode diminuir, atenuar um pouquinho essa carga que a gente mesmo coloca no nosso planeta. Não é que está vindo de sei lá onde, da força do planeta e não sei. Não, ela entra por ser uma questão até natural, mas a gente tem a possibilidade de lidar com ela da melhor forma possível. Então, além dessa sensibilidade da gente olhar com mais profundidade para aquilo que foi exposto, a gente precisa também, a partir do dia 19, aliás, a partir do momento que assistiu esse vídeo, comece a fazer um movimento mais de purificação, de limpeza interior, daquilo que você sentir ressonância, lembrando sempre, para que você passe por esse momento aí com um pouco mais de leveza. Porque a gente sabe que vai manifestar em desafios por conta da consciência geral da humanidade. Mas individualmente, cada um aí, a gente pode estar mais preparado, como eu já falei bastante aqui, para passar com um pouco mais de leveza e usar essa energia que está entrando pelo nodo, né, da cauda do dragão para sair na cabeça do dragão, fazer essa purificação e não reter nada negativo. E aí começa, né, eu falei aqui que foi iniciado lá no dia 18 de janeiro, começou a desenvolver no dia 20 de abril, vai começar a fechar no dia 20 de outubro, né? Que a gente tem a quadratura minguante, que é o momento que inicia a finalização. Então a gente tem de hoje até outubro, né? Para trabalhar isso, para fazer o que ainda não foi feito no sentido de purificar, para que quando acontecer o novo ciclo, no dia 20 de janeiro de 2024, a gente esteja um pouco mais leve e saia do outro lado, né? Com um pouco mais de leveza mesmo, não tem outra palavra, com uma energia um pouco melhor, com essa capacidade de lidar com esses desafios, faturar isso mais rapidamente para a gente ter uma melhor maleabilidade e desenvolver legal os nossos assuntos, mesmo que a gente esteja sendo tocado na esfera transpessoal. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Se você quer saber como esse trânsito pode afetar o seu mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre, e luz para todos nós durante esses movimentos do dia 20 e 22 de julho.